Nós estamos no capítulo 2º do compêndio, nós vemos a questão da evangelização. Então, no ponto número 1, temos aí algumas anotações, a partir do número 60, o Sínodo dos Bispos de 71 já afirmava no seu número 6 que a ação pela justiça é uma dimensão constitutiva da evangelização. O grifo do constitutivo é meu. É para realmente salientar isso, isto é, faz parte. Se não está fazendo parte, está faltando alguma coisa no que se refere à evangelização. João Paulo II, em 2 documentos seus, na Solicitudo Rei Socialis, número 41, ele falou: o ensino e a difusão da doutrina social fazem parte da missão evangelizadora da Igreja. Na Centésimos Anos, número 5, é um conteúdo essencial da evangelização. E no número 54 do mesmo documento, a doutrina social tem o valor de um instrumento de evangelização. E o compêndio, no seu número 67, vai exatamente comentar essas afirmações de São João Paulo II. Eu me sinto muito à vontade quando eu falo de doutrina social, e eu dificilmente me furto a falar sobre isso quando sou solicitado por dioceses e outros grupos, porque, para mim, é uma oportunidade de evangelizar. Para mim, não é simplesmente uma aula, academicamente falando. Eu estou evangelizando. Divulgar a doutrina social da Igreja é evangelizar. É um conteúdo essencial da evangelização. Eu me sinto um evangelizador, muito mais do que um professor. Falando em evangelizador, eu trago aqui o exemplo de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida para Jonas. Vai falar para a grande cidade. Nínive, todos nós sabemos a história. Jonas, ao invés de ir para um lado, foi para o outro lado. Jonas se furtou aquilo que Deus solicitava para ele, que era enfrentar a grande cidade. A grande cidade, talvez essa aqui que pesou para Jonas. Nós temos muito medo de enfrentar a grande cidade, assim como Jonas também teve. Jonas foi parar no ventre quente da baleia. Nós também, às vezes, estamos no ventre quente das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas pastorais, dos nossos movimentos. Temos a nossa zona de conforto. Só que o Papa Francisco vive insistindo, ele quer uma igreja em saída. Ele não quer uma igreja fechada. Ele não quer uma igreja que fique no ventre quente da baleia, por melhor, por mais gostoso que isso seja. É preciso enfrentar. Portanto, com a sua mensagem social, a igreja quer o quê? A igreja quer fecundar e fermentar com o evangelho a sociedade. Compêndio, no seu número 62, vai exatamente desenvolver essa ideia. O que o fermento faz? O fermento faz a massa crescer. O fermento desaparece. Porém, ele faz a massa crescer. Eu gosto de usar essa expressão aí, que não é minha, essa frase que diz que a igreja, a mensagem da igreja quer ser mais fermento do que cimento, mais vitrine do que biombo. Alguns falam paravento, aquele que fica na porta da igreja e impede de ver dentro da igreja. Essa frase é do França Miranda, Mário França Miranda, que é professor da PUC. Ele sempre dizia, a mensagem da igreja tem que ser mais fermento do que cimento. Fermento faz a massa crescer. O cimento faz a massa o quê? Endurecer. Mas a vitrine é para mostrar o que está dentro. Mais vitrine do que biombo ou paravento. O que o biombo faz? Tampa. Muitas vezes a mensagem da igreja foi cimento, enrijeceu ao invés de fazer crescer. Então, a mensagem social da igreja quer ser mais fermento do que cimento, mais vitrine do que biombo. Essa frase é tão feliz do Mário França Miranda. O sobrenatural, e aqui é importante, nós vamos falar daqui a pouco até da questão do material e espiritual. O sobrenatural não é um espaço que começa onde termina o natural, mas é uma elevação desse. Essa separação entre fé e vida, entre material e espiritual, foi muito nefasta, seja para a pastoral, seja para a espiritualidade, seja para a ação dos cristãos.
porque aconteceu essa dicotomia, aconteceu esse dualismo. Então, o sobrenatural não é um espaço que vai começar daqui para frente, mas onde termina o material. Mas o sobrenatural é uma elevação desse espaço em que nós estamos. Por isso, isso é uma afirmação do compêndio. Por isso que, diz o compêndio, nada da ordem natural é alheio ou excluído da ordem sobrenatural. Nós não temos que, cada vez mais, vencer, superar essa mentalidade dualista que ainda está no nosso inconsciente coletivo. Material e espiritual, fé e vida, sobrenatural e natural, céu e terra. O reino de Deus já está presente entre nós. Vida, justiça, paz, verdade. Os 4 valores bíblicos do reino de Deus. Essa afirmação do compêndio é uma afirmação que eu acho sensacional, do número 65, sobre a redenção e a encarnação. A redenção começa com a encarnação. A pessoa inteira e o cosmos ficam implicados, então, nessa ordem sobrenatural. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque a nossa espiritualidade, ela, claro, até por questões históricas, ela valoriza a redenção como sendo realizada na sexta-feira santa, 3h da tarde. Como se a redenção de Jesus fosse naquele momento X. Porém, toda a vida de Jesus foi redentora. Aí nós temos aquele trecho bonito da Epístola aos Hebreus, que diz: quando eu entrei no mundo, vós não quisestes nem holocaustos e nem sacrifícios. E por isso eu disse: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Jesus, ele se encaixa nisso. Aliás, o autor da Epístola aos Hebreus vê assim o sacrifício de Jesus. Sai daquela lógica judaica dos sacrifícios oferecidos no templo. Toda a vida de Jesus foi redentora. Se nós concentramos a redenção no momento X, sexta-feira, 3h da tarde, estamos desmerecendo a vida pública de Jesus, a sua mensagem, as bem-aventuranças, o contato dele com os enfermos, com as prostitutas, com os publicanos, etc, etc. A redenção, afirma o compêndio, começa com a encarnação. Por isso que nós precisamos valorizar a história, valorizar a vida, valorizar as pessoas. Nós perdemos muito de valorizar a história. Até por uma mentalidade grega que acabou entrando, como eu dizia, separar espiritual, material, fé e vida. Com isso, nós desmerecemos muito da história. Portanto, esse olhar atento é fundamental. A redenção começa com a encarnação. Nós precisamos valorizar mais, eu diria, esse mistério da encarnação. Precisamos apostar mais nisso, né? Nós vamos falar daqui a pouco nessa questão da encarnação. Bem, o compêndio, no seu número 66, ele vai trazer esse número 31 da Evangelii Nunciandi, esses laços que existem entre evangelização e promoção humana. Diz a Evangelii Nunciandi, é uma exortação apostólica de Paulo VI, lá de 1974, mas tem uma atualidade fenomenal. E Paulo VI vai dizer que entre evangelização e promoção humana existem laços antropológicos, laços teológicos e laços evangélicos. Enfim, essas 3 esferas formam aqui uma área de intersecção, o antropológico, o teológico e o evangélico. Nós vamos ver cada um deles. Comecemos pelos laços antropológicos, que é o mais óbvio. O mais óbvio. Quando nós vamos evangelizar, nós não vamos falar para anjos. Quando nós vamos evangelizar, nós vamos falar para pessoas de carne e osso, vamos falar para jovens, para crianças, para idosos, vamos falar para pessoas que estão sofrendo pelos mais diversos motivos, vamos falar para pessoas que são vulneráveis na sociedade. Temos pessoas diante de nós. Então, os laços antropológicos são fundamentais. Por isso que a evangelização não pode se descuidar da vida das pessoas.
porque essas pessoas que estão aqui têm os seus dramas, têm os seus sofrimentos, têm as suas dificuldades, e em primeiro lugar devemos dar atenção para isso. Quais são os dramas das pessoas? Dramas sociais, dramas familiares, dramas interiores. Então a evangelização tem que levar em consideração. Não adianta eu querer chegar para uma pessoa e começar a pregar a Bíblia para ela, se aquela pessoa está passando necessidade, se está desempregada, se está desesperada por algum motivo. Então, os laços antropológicos da evangelização são óbvios. Essa frase de São João Paulo II é uma frase que eu sempre gostei, né? A Redemptor Hominis é a encíclica programática do pontificado de João Paulo II. No seu número 14, esse é o título do parágrafo 14, João Paulo II diz: todos os caminhos da igreja levam ao homem. E aí alguém diz: puxa, mas não é para levar para Deus? Como que todos os caminhos da igreja levam ao homem? Não é para levar para Deus? Será que o Papa não se enganou quando ele escreveu isso? Não, não se enganou. Nesse número 14, ele vai desenvolver essa frase, dizendo que não dá para a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama o próximo que a gente vê. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo aquele que está mais próximo de mim, especialmente aquele que é mais necessitado, mais carente, mais vulnerável. Uma obra de misericórdia agrada muito mais a Deus do que muitos atos de culto. E aqui a leitura do livro dos Provérbios diz exatamente isso que o Papa Francisco falou. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Diz aqui, praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que muitos sacrifícios. Livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Todos os caminhos da igreja, portanto, levam ao homem. No centro do serviço que a igreja quer prestar ao mundo está a pessoa. Então, esses são os laços antropológicos. Nós temos os laços teológicos. O que é os laços teológicos? A presença de Deus no mundo. E aqui entra a questão da encarnação. No dinamismo da encarnação de Jesus, a igreja o quê? Estar no mundo, encarnar-se no mundo, oferecer a salvação ao mundo a partir de dentro dele, numa postura de diálogo e de serviço. A igreja, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à instituição hierárquica, estou falando nós, igreja. Nós não estamos acima do mundo, não estamos ao lado do mundo, mas nós estamos dentro do mundo, como Jesus quis. O que Jesus falou lá no capítulo 17 de João? Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os conserves na verdade. E há muitas pessoas, equivocadamente, que querem se afastar do mundo, sair do mundo, estar no meio do mundo, nesse dinamismo da encarnação de Jesus. E, finalmente, aí o terceiro grupo de laços, como diz o Evangelho enunciando, os laços evangélicos que se refletem na prática da caridade. Aí nós temos algumas fotos do Papa Francisco, exatamente demonstrando, né, esse carinho, essa caridade, essa misericórdia, e ele convida sempre as pessoas a saírem para as periferias geográficas e existenciais. E o Papa Francisco, realmente, isso aí todo mundo sabe, é alguém que está desafiando a igreja, desafiando no bom sentido, para retornar para isso que é o coração do Evangelho, a caridade, ou melhor dizendo, como ele gosta de falar, a misericórdia. Muito bem, então são os três laços, né, que, segundo o Evangelho enunciante, unem evangelização e promoção humana. Laços antropológicos, laços teológicos e os laços da caridade. Um segundo ponto que vai ser colocado nesse segundo capítulo é a questão da natureza da doutrina social. Como que nasce a doutrina social? Ela nasce da palavra de Deus, que encontramos nas Sagradas Escrituras, e a palavra de Deus vivida, que encontramos na fé da igreja. Aquilo que o Concílio de Trento chamou de a Bíblia e a tradição.
Concílio de Trento falou, a teologia, a fé da igreja se baseia na Bíblia, na Sagrada Escritura e na tradição. O Vaticano II quis mudar essa terminologia, porque parecem duas coisas, sabe, paralelas uma com a outra, parecem duas coisas distintas uma da outra. O Vaticano II prefere usar a expressão palavra de Deus, escrita, consignada nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus vivida na fé da igreja. Então, a doutrina social nasce da palavra de Deus, por isso ela tem um caráter teológico, ela não é filosofia. Nos inícios, a doutrina social era chamada de filosofia social, mas com o passar do tempo foi cada vez mais se evidenciando essa sua dimensão teológica. Ela nasce da palavra de Deus, ela ilumina a vida em sociedade, como se fosse um grande holofote, iluminando a vida em sociedade, e daqui então nasce isso que nós chamamos de doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela tem 3 dimensões. Tem uma dimensão teórica, expressa nos seus princípios fundamentais, especialmente o princípio personalista, a centralidade da pessoa. Ela tem uma dimensão histórica, que nós vamos ver nos seus documentos, nas suas encíclicas, nas suas mensagens, e tem uma dimensão prática, porque ela quer orientar a vida do cristão, a vida social do cristão. E isso, claro, reverte para a sociedade. Então, nós temos aqui um círculo virtuoso. A palavra de Deus ilumina a sociedade, cruza com a sociedade, daqui nasce a doutrina social com essas 3 dimensões, que, por sua vez, volta-se novamente em ação sobre a sociedade. E temos esse círculo virtuoso. O compêndio, nos números 73 e 74, vai exatamente comentar esse gráfico que eu coloco aqui. Nós temos algumas terminologias, e aqui o compêndio, nos números 79 a 80, vai fazer um comentário, vai falar sobre o alcance dessas diversas nomenclaturas. Nós temos a expressão doutrina social da igreja, abreviatura DSI, temos magistério social da igreja, ensino social da igreja, pensamento social da igreja. Mas João Paulo II, quando veio em Puebla, ele preferiu utilizar a expressão doutrina social da igreja. E o compêndio também foi o nome do compêndio, compêndio da doutrina social da igreja. Doutrina porque é um conjunto de ensinamentos que se refere à vida em sociedade. Social, por causa da vida em sociedade, e da igreja, porque é a instituição social que ainda goza de alguma credibilidade, né? Como nós vemos, aí sempre sai pesquisa, a igreja ainda tem um pouco de credibilidade no que se refere à vida em sociedade. O compêndio, então, vai comentar essas diversas nomenclaturas. Então, aqui eu fiz uma pequena síntese para mostrar que a doutrina social da igreja, ela, à luz da fé, olha as relações sociais. É isso que faz a doutrina social da igreja ser ou ter uma dimensão teológica e não uma dimensão sociológica. À luz da fé, que é o objeto formal, a perspectiva, o como a doutrina social olha a sociedade, dá a ela, então, essa sua natureza teológica e não sociológica. E as relações sociais, que é o objeto material, o assunto, o que a doutrina social estuda. Relações sociais é também o objeto da sociologia, é também o objeto da antropologia social, é também o objeto das ciências das religiões, enfim, diversas ciências. Qual que é o diferencial, no caso da doutrina social? A luz da fé. Então, isso aqui, o objeto formal é aquele, então, que dá o contorno de uma determinada ciência, embora o objeto material muitas vezes é comum a diversas ciências, mas o que vai especificar esta ou aquela é a maneira, o modo, a perspectiva como ela trabalha o seu objeto material. Então, no nosso caso, da doutrina social, à luz da fé. Aqui o método da doutrina social, começamos aqui um primeiro ponto, logo aqui embaixo, aqueles problemas que tocam na vida dos fiéis, e por isso, nesse primeiro momento aqui, é importante aqui a sociologia, a economia, as ciências políticas, as ciências sociais, de maneira geral, ajudam muito nesse primeiro momento a detectar, a levantar a problemática, a fazer um estudo demográfico, sociológico, etc., de toda essa problemática. Depois, tudo isso daqui vai para um segundo momento,
e que é refletido à luz da fé e dos grandes princípios. Refletido toda essa problemática que aqui foi levantado com o auxílio das ciências sociais e políticas, agora, então, é refletido à luz da fé. E daqui, então, nós temos a doutrina social da igreja, que é mais ou menos um ver, um julgar e um agir. O número 81 do compêndio vai dizer, portanto, que a doutrina social tem duas dimensões. Tem uma dimensão de anúncio, porque ela anuncia uma visão de pessoa, de mundo, de sociedade. O Papa Francisco diz, a doutrina social ela é primeiramente propositiva, ela propõe, ela oferece, ela anuncia uma nova maneira da gente viver em sociedade. Mas também, claro, ela denuncia o pecado social em defesa daqueles que são mais vulneráveis. Portanto, as duas dimensões, o anúncio e a denúncia. O número 88 vai falar da questão social. Essa expressão você já deve ter ouvido, de certo, em alguma outra ocasião. Questão social. A questão social. Isso aqui está na gênese do nascimento da doutrina social. E qual que era a questão social? Que estava lá em 1891, no nascimento da doutrina social, a primeira revolução industrial. Uma reviravolta que aconteceu. Quando começou-se a utilizar o carvão como fonte de energia, seja nas indústrias, seja também nos transportes. Então, isso provocou uma revolução muito grande nos meios de produção e nos meios de transporte. E, claro, toda essa questão social, todo o aumento das fábricas, o êxodo rural, as pessoas deixando os campos e vindo morar nas cidades, e foi inchando as cidades, e aí apareceu todo o drama dos proletários, dos operários, a exploração da mão de obra, tudo aquilo que representou a chamada primeira revolução industrial. 1848, Marx e Engels deram uma resposta a essa questão social com o Manifesto do Partido Comunista. E a igreja demorou 50 anos para dar uma resposta oficial, porque em nível de laicato haviam diversos movimentos. Por exemplo, aqui vamos apenas lembrar aqui um deles, Antônio Frederico Ozanam. Certamente muitos de vocês já ouviram falar. Antônio Frederico Ozanam, na França, que fundou a Sociedade São Vicente de Paulo, as Conferências da Caridade. E junto com Frederico Ozanam, tantos outros chamados católicos sociais. Era um movimento muito grande. Os católicos sociais, tentando responder a essa questão social. Mais uma resposta oficial, um documento do Papa, demorou 50 anos praticamente para sair, se a gente pega ali em comparação com o manifesto do Partido Comunista. E o que é uma questão social? Aqui eu trago uma definição do Luiz Eduardo Vanderlei. O Luiz Eduardo Vanderlei diz, uma questão social não surge por si só, isso ela não cai do céu. Um problema se torna efetivamente questão social quando é percebido e assumido por um setor da sociedade que tenta, por algum meio, equacioná-lo, torná-lo público, transformá-lo numa demanda política, e claro que isso traz tensões e conflitos. Portanto, lá nos inícios da doutrina social, a questão do proletariado, a exploração da mão de obra dos trabalhadores, provocou a consciência dos cristãos, né? E com isso foi percebido, foi assumido, foi tornado público, e com isso toda a movimentação do lado de Marx e Engels e dos partidos comunistas da Europa e da parte católica, os chamados católicos sociais, tentando responder à questão social. Eu até perguntaria para vocês, qual será que é a questão social que hoje nós temos aí em pauta? Ou, não sei se poderia estar dizendo no plural, quais são as questões sociais que desafiam a sensibilidade nossa, a sensibilidade social de cada um de nós? Temos a dimensão histórica, eu falava, né, naquelas 3 dimensões da doutrina social, dimensão teórica, dimensão histórica e a dimensão prática. Na dimensão histórica, nós temos as encíclicas sociais.
No compêndio da doutrina social, dos números 87 a 104, vocês vão encontrar ali 2 ou 3 parágrafos sobre cada um desses documentos. Um resuminho muito bem feito. Claro, é uma coisa bem telegráfica, mas dá para você ter uma ideia do que aquele documento específico está abordando. Aqui começamos com a Rerum Novarum, de 1891, de Leão XIII. Esse documento está na origem da doutrina social. O nome Rerum Novarum, a abreviatura RN, significa das coisas novas, que já não eram tão novas assim, porque já há mais de 50 anos que Marx e Engels já tinham respondido à questão social do operariado. A igreja demorou muito para dar a resposta dela. Leão XIII, portanto, com a Rerum Novarum, inaugurou essa forma de se manifestar sobre as questões sociais, que nós chamamos de doutrina social. Pio XI, 40 anos depois, escreveu uma encíclica chamada 40º Ano, a abreviatura é QA, foi em 1931, 40 anos depois, e o nome da encíclica é óbvio por causa de ser no aniversário do 40º ano da Rerum Novarum. Aliás, era uma prática lançar uma encíclica social no aniversário da Rerum Novarum. Pio XII não escreveu nenhum documento social, mas ele fez uma mensagem, transmitiu uma mensagem pela Rádio Vaticana, uma radiomensagem, no Jubileu de Ouro da Rerum Novarum. E o título era La Solenità, né? A abreviatura é SOL, Solenità, La Solenità, a solenidade, em 1941. Jubileu de Ouro. Esse asterisco aqui, olha, que vocês estão vendo, esse asterisco aqui, aquele asterisco ali, significa que esses documentos são comemorativos da Rerum Novarum. Nos 50 anos, portanto, do Jubileu de Ouro, na solenidade de Pentecostes, essa radiomensagem de Pio XII. Eu até aproveito para dizer que o nome do documento, ele não é inventado. O nome do documento são as primeiras palavras que aparecem na primeira linha do documento. Por exemplo, Rerum Novarum, dizia lá o Leão XIII, das coisas novas do nosso tempo. Então, o nome das coisas novas. Pio XI, no 40º ano da encíclica do nosso venerável predecessor, Leão XIII, o nome da encíclica, 40º ano, e assim por diante. O nome da encíclica é sempre, portanto, as primeiras palavras do documento. Na solenidade de Pentecostes, em que celebramos o Jubileu de Ouro, aí, o nome La Solenità, a solenidade. João 23 tem um documento chamado Mater et Magistra, MM, abreviatura, cujo nome Mãe e Mestra. O documento é de 1961, tem um asterístico aqui, portanto, esse asterístico significa que ele é comemorativo da Rerum Novarum, é comemorativo, aqui foi os 50 anos, é comemorativo dos 70 anos da Rerum Novarum, esse documento, Mater et Magistra. O João 23 tem um documento chamado Pacem in Terris, PT, abreviatura, Pacem in Terris, paz na terra. Um documento de 1963. João 23 inovou com esse documento, porque João 23, ele queria se manifestar sobre a paz, e João 23 morreu 4 meses depois que ele lançou esse documento, e aqui nós temos toda a crise da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, a crise dos mísseis, a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, enfim, aqui nós temos essa crise, o mundo estava à beira de uma guerra nuclear, e então o Papa João 23 interveio e lançou esse documento que foi direcionado tanto para a União Soviética, presidente da União Soviética, como também para o presidente americano, falando da paz, né, buscando a concórdia e a promoção da paz. Uma coisa interessante desse documento é que aqui existe uma menção positiva aos direitos humanos da ONU. Nós vamos falar sobre isso quando falar dos princípios da doutrina social.
Paulo VI tem a encíclica Populorum Progressio, abreviatura PP, cujo nome em português, O Progresso dos Povos, é de 1967. Vejam que não tem um asterístico, portanto, não é também comemorativa da Rerum Novarum, mas Paulo VI está abordando uma questão social da época, que era a questão do progresso, década de 60. Aqui no Brasil, 50 anos em 5, e todo esse projeto mirabolante, né, de desenvolvimentista da década de 60. E Paulo VI, então, com esse documento, quer colocar as balizas de um verdadeiro progresso. Como a gente falou aqui, de um progresso que seja um progresso da pessoa toda, e não só no sentido econômico, mas também cultural, espiritual, social, familiar, acadêmico, tal, né? Da pessoa toda e também de todas as pessoas. Ninguém pode ficar fora, excluído do progresso. Então, Paulo VI coloca as balizas éticas para o progresso. Paulo VI tem uma carta apostólica chamada 80ª Adveniens. Aqui tem um asterístico, significa, portanto, que ela é comemorativa da Rerum Novarum, o próprio título dela, 80º aniversário, dos 80 anos da Rerum Novarum. Não é uma encíclica, não é uma exortação apostólica, é uma carta apostólica que Paulo VI escreve para o cardeal Maurice Roy, na época, o presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz e também dos leigos. E aqui, basicamente, no 80º aniversário da Rerum Novarum, o Papa Paulo VI vai trabalhar muito as questões políticas, porque aqui, olha, a década de 70, nós estávamos aqui com os governos autoritários no Brasil, ditadura, todos os países da América Latina, inclusive no Brasil, com ditadura, e tivemos todo o movimento de 1968 na Europa. Então, aqui ele vai trabalhar muito a questão política. João Paulo II tem 3 documentos sociais. O primeiro deles, Laborem Exercens, abreviatura LE, o trabalho humano, é de 1981. Aqui tem um asterístico, quer dizer, então, que é comemorativo da Rerum Novarum, comemorativo dos 90 anos da Rerum Novarum. Sobre o trabalho humano, é praticamente um documento monográfico, uma monografia, só trata da questão do trabalho. A Solicitudo Rei Socialis é um documento dele, abreviatura SRS, em português, a Solicitude Social da Igreja, não é muito literal, mas assim foi traduzido em português, é de 1987, e aqui vocês têm um balãozinho. Balãozinho significa que esse documento ele é comemorativo da Populorum Progressio. Vejam bem, 20 anos depois, João Paulo II retoma a questão do progresso e do desenvolvimento. Aqui na década de 80, nós estávamos aí com o nascimento dos grandes blocos econômicos, Mercosul, NAFTA, União Europeia, etc. Então, aqui nós temos toda uma reflexão sobre a questão do desenvolvimento. E a centésimos anos, como o próprio nome indica, como a abreviatura é CA, abreviatura é 100 anos, no centenário da Rerum Novarum, aqui está o asterisco, no centenário da Rerum Novarum, de 1991. Portanto, os 3 documentos de João Paulo II. Bento XVI tem o documento Caritas in Veritate, abreviatura CV, em português, A Caridade na Verdade, é de 2009. Tem aqui um balãozinho, vocês estão vendo aqui, significa que ele é comemorativo da Populorum Progressio, não da Rerum Novarum. Vejam bem, o Papa Bento XVI quis retomar essa questão do progresso e do desenvolvimento nos 40 anos da Populorum Progressio. Aí vocês vão dizer, mas a Populorum foi em 67, o documento é de 2009, atrasou 2 anos para sair esse documento. Em 2007, o mundo estava vivendo aquela onda, aquela recessão econômica, e o Papa Bento XVI segurou esse documento, esperou passar aquela recessão, e por isso, então, lançou em 2009. Mas esse documento ele é comemorativo dos 40 anos da Populorum Progressio. E na Caritas in Veritate, esse aqui é
o pano de fundo, né, a questão do desenvolvimento, mas para os nossos dias, a questão das matrizes energéticas, renováveis, enfim, é bastante atual esse documento no que se refere a toda essa questão do desenvolvimento. E muito mais próximo de nós, Francisco, documento Laudato Si, Louvado Sejas, de 2015, né, que é um documento seu, que não é um documento verde, não é uma encíclica verde, ele fez questão de enfatizar isso, é um documento da doutrina social da igreja. Quando ele lançou, saiu na imprensa internacional, finalmente uma encíclica ecológica, finalmente uma encíclica verde. Ele, não é encíclica ecológica, não é encíclica verde. Pertence ao patrimônio da doutrina social da igreja. E se o Papa Francisco tem essa preocupação tão grande com a questão do ambiente, é porque isso impacta na vida daqueles que são mais pobres e mais vulneráveis. São os mais pobres que sofrem as consequências das mudanças climáticas.